boas-vindas ao Me Conta Sua História, agora em videocast. Nessa terceira temporada, o tema das nossas conversas é sobre mulheres e os seus negócios. Aqui eu tô trazendo histórias inspiradoras de mulheres que são terapeutas, empresárias, professoras, ou seja, elas comandam os seus negócios. E quem sabe um dia você também pode vir aqui contar a sua história? Antes da gente começar, eu quero te fazer um pedido. Avalie o podcast na plataforma de stream que você está ouvindo ou nos assistindo. Se você me der 5 estrelas, eu já vou ficar muito feliz. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de ativar as notificações para continuar acompanhando as novas entrevistas. Agora, bora para a entrevistada de hoje? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na nossa alma. A gente vai reconstruir para a gente se reencontrar e encontrar o nosso propósito de vida e as nossas vocações. Junto com a nossa entrevistada, nós vamos despertar para a vida em abundância com muito mais cor, energia e disposição. Com vocês, a mentora de reconstrução de alma, Isabel Lussana. Obrigada, querida. Eu amei esse convite. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada por ter confiado aqui no Me Conta para falar da tua história, falar da tua trajetória. E, bom, as pessoas não sabem, mas eu vou contar. Algumas não sabem. A Bel é arquiteta e urbanista. É gaúcha, aqui de Cachoeirinha, da cidade onde a gente está gravando o áudio. Mas foi através da constelação e dessas terapias holísticas que tu te reencontrou. Tu encontrou o teu propósito de vida. E hoje, tu transforma almas com cores, com símbolos e com uma dedicação quase que total a isso. E aí, eu queria te perguntar em que momento que foi que incômodo surgiu em ti e tu foi buscar esse caminho de transformação? É interessante porque eu digo que a gente faz os planos e Deus dá risada deles, né? Porque eu tinha acabado de me formar arquiteta, estava com meu canudo na mão. Aí eu fui a um ambiente terapêutico para para olhar para mim, porque fazia muito tempo que parece que eu já estava carregando aquilo de não sei se estou no meu caminho. Embora eu amasse fazer projetos, decorar, era tudo fazia muito sentido para mim. Só que não fazia sentido eu colocar tanta energia naquilo, porque aquele não parecia ser o meu caminho. E aí, uma recém-formada arquiteta chega naquele ambiente e encontra bonequinhos, que eu não sabia o que era, mas quando eu olhei, eu perguntei o que era, a terapeuta me respondeu mais ou menos, e eu disse assim, não sei o que é, mas eu quero. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a participar de grupos de constelação, que foi uma das primeiras técnicas que eu tive contato. E aí, parecia que a minha alma ia desabrochando naquilo, só que ao mesmo tempo eu ia encontrando com a minha escuridão, né? Porque a gente passa por esse processo, né? Da noite escura da alma. E esse processo é muito profundo, é muito particular. E quando eu estava passando por um processo profundo de transformação, o que mais me chamava era dizer assim, gente, eu tô tão sozinha aqui que um dia eu quero ajudar as pessoas nesse processo. E hoje eu me sinto extremamente encaixada no que eu vim fazer, porque eu ajudo as pessoas a reconstruírem a sua alma para que elas estejam inteiras naquilo que elas vão fazer a partir do seu lugar no mundo. E aí, provavelmente, as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo devem estar perguntando, mas o que é reconstruir a alma? Como que faz isso? Explica pra gente. Bom, primeiro eu preciso dizer que sou extremamente intuitiva, então tem coisas que vocês não vão encontrar nos livros, que vai ser a experiência fenomenológica, né, deste momento de observação do fenômeno humano através dos símbolos da alma. Por que símbolos, né? Eu até trouxe o meu símbolo aqui, porque a nossa alma se comunica através de símbolos. Por isso que quando a gente sonha, a gente traz informações assim muito confusas, às vezes, né, de bichos que a gente vê, né, formas, cores, porque a nossa alma ela se revela através de símbolos, né? E por que reconstrução? Porque a gente vive muito fragmentado. A gente não faz nada estando inteiro. A gente está ou preocupado se a gente está agradando alguém, ou a gente está preocupado se a gente está cumprindo com os resultados que esperam de nós. E aí, a partir desse momento, eu começo a trazer consciência para os níveis da alma, que a gente pode ir trazendo esses símbolos e orientando através dos seus lugares,
reconstruindo a sua história, né? Por isso que eu amei esse nome, né? De Me Conta a Sua História. Choro com essa música, inclusive. Sim, que toca muito forte, muito, né? muito. Porque é isso, nós somos narrativas. E se eu tô narrando a minha história de uma forma a sempre voltar ao mesmo ponto da dor, é porque eu não estou inteira na minha vida. Então, eu preciso reconstruir essa história, reconstruir essa alma através das experiências e das relações, mas também com relação aos símbolos que fazem sentido para mim, que muitas vezes vão ser símbolos religiosos, vão ser símbolos infantis, né, lúdicos, porque vai reconstruir aquilo que ficou fragmentado em algum lugar na nossa alma. E aí, através desses símbolos, a gente vai trazendo poder e força para o aqui e agora. E quais são as ferramentas que tu usa para auxiliar essas pessoas? Bom, eu uso esses bonequinhos lindos aqui, eu uso outros tipos de boneco, uso símbolos mesmo, eu mandei imprimir em MDF, eu tenho os símbolozinhos coloridos, eu trago cristais, e uso muitos oráculos também, né? Eu uso tarô, baralho cigano, o que vier e trouxer uma narrativa para contar a história daquela alma, para resumir em algo físico e concreto aquilo que está no mundo invisível, eu vou trazer. Então, às vezes... E eu desenho muito também quando eu estou atendendo. Eu acho que era isso que você estava querendo. Sim, também. Né? Que eu desenho. Por isso que eu comecei a chamar isso de arquitetura da alma, né? Porque daí, às vezes a pessoa vai para vários processos terapêuticos e aí fica assim, nossa, um me disse isso, outro me disse aquilo. Ali a gente vai mapear tudo isso e vai encontrar onde que essas linhas se encontram para que a gente traga essas linhas de destinos pro aqui e agora, para você ser quem você veio ser, para você revelar o seu propósito através de uma alma inteira e não uma alma que ficou perdida na história. Tu tem uma frase que isso tá nos teus materiais também, nos teus vídeos, que eu adoro essa frase. Quando eu ouvi, ela me impactou bastante. Que é sobre perseguir o incômodo, né? A gente começou falando disso e é o que todo mundo sente. A gente sente esse incômodo, daí tu falou que eu vou buscar alguma coisa. Vou fazer um reiki, vou fazer uma barra de axis, vou pra psicóloga, vou pra psiquiatra, enfim. Mas a frase que tu diz é: não desista de você. Você não tem solução. Você é a solução. Uhum. Tu atende muitas pessoas com esse estigma que estão vivendo do jeito errado. Sim, e a pessoa precisa começar a... É engraçado você falar isso, porque eu fico brincando com o meu namorado, que eu fico vendo os outdoors na estrada, e eu fico dizendo, um dia eu vou ter um outdoor aqui, e eu vou colocar escrito, eu trago o seu amor de volta em 4 sessões. E aí no próximo vai estar o seu amor próprio. Sim, sim. Porque a gente tá acostumado, muitas vezes, a não se olhar com amor, né? E a querer mudar. Por exemplo, eu poderia ter passado a minha vida toda me machucando, porque as pessoas diziam, nossa, ser arquiteta é a coisa mais linda, por que você vai abandonar isso? E eu precisei trabalhar isso dentro de mim, porque eu não estava abandonando nada. Uhum. Eu estava transformando, né? Só que as pessoas, elas não estão acostumadas à transformação, né? Porque parece que quando você está em transformação, você perde tudo, perde o chão, perde a referência de quem você era. Por isso que eu fortaleço essa pessoa através dessa história que ela viveu. Às vezes é um trauma muito ruim, é algo assim que a gente olha e diz, meu Deus, essa pessoa tem muita força. E eu me nutro dessa força dentro de mim para poder fazer com que essa pessoa reconheça dela também. E eu vou trazer aqui o meu depoimento, quem está acompanhando sabe. Eu era muito tímida quando eu escolhi fazer jornalismo. E o que tu falou agora de se transformar, eu transformei o jornalismo pra mim, né? Porque eu era realmente extremamente tímida. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num estúdio, que não é assim como é esse, era um estúdio realmente só pra gravar a voz, então era muito pequeno. Ele tinha uma acústica que, meu Deus do céu, tu realmente não ouvia nada lá dentro. Botava aqueles fones, ficava concentrada ali com o papelzinho e tal. E a pessoa do outro lado do vidro falava, grava. Eu apaguei. Porque aquilo, eu disse assim, mas eu sou tímida e a sala inteira vai ouvir a minha voz. Eu não tô ouvindo nada, não tô sabendo o que eles estão achando, se a minha voz tá saindo boa, se eu tô gaguejando. Que eu decidi que eu nunca mais ia trabalhar na frente das câmeras. Com o passar dos anos, aí já se fazem quase 12 anos esse episódio, eu transformei.
essa posição de jornalista? Eu entendi o que eu gostava de fazer, que era convidar as pessoas para conversar. Isso. E uso as minhas habilidades que eu aprendi na faculdade para atuar hoje. E é tão simples, né? Muito. É o relacionar-se, né? É você entrar em contato com talvez o que é mais desafiador, que é o outro, né? E aí você fica à espera de um feedback. Será que essa pessoa Sim. está gostando do que eu estou dizendo, estou fazendo? Eu recentemente passei por uma experiência que foi a minha primeira palestra. Talvez quem estava lá, né, não sabia que era a minha primeira palestra, mas foi. E foi uma experiência tão desafiadora para mim, internamente, porque as pessoas já conheciam meu trabalho. Então, tinha muita expectativa. As pessoas me encontravam e diziam assim, nossa, tô louca para a hora da sua palestra. E eu pensando comigo, meu Deus, eu também. E aí, só que eu vivi aquela experiência e foi muito desafiadora, porque, primeiro, eu trabalho com conexão horizontal. O meu negócio, se eu for fazer um grupo de pessoas para conversar, vai ser você todas sentadas em círculo. Não vai ter essa hierarquia de alguém no palco, olhando de cima com o microfone e as pessoas sentadas, né? Inclusive, a minha próxima palestra eu vou fazer sentada. Porque eu não gosto dessa... Isso me tira do meu lugar, que é o meu lugar do olhar, né, para o outro. E aí essa experiência foi tão, assim, desafiadora para mim que eu pensei assim, agora eu vou fazer isso ficar... Eu vou me sentir encaixada fazendo isso. Porque não é uma coisa que eu quero abandonar. É algo que eu quero fazer bem, né? Sim. E durante toda a minha caminhada profissional, ou melhor, de busca profissional, eu fui muito isso, assim. Afinal de contas, que tipo de jornalista que eu sou? Eu fiz até pós-graduação na área digital, da cultura digital, para tentar entender, tá, existe esse ambiente, mas eu, jornalista, me encaixo aonde? E realmente a revelação veio para mim quando eu concluí o trabalho, o artigo, que eu conversei com inúmeros jornalistas culturais, que tem uma carreira, né? Um deles é o Roger Lerina. Quem é dos anos 2000 sabe quem é, contracapa da Zero Hora. E ele me disse assim, Tainá, nem eu sei mais onde eu sou. Eu não sei mais que jornalista eu sou. Porque eu tô trabalhando... Me ofereceram uma plataforma que eu não sei mexer. Eu tenho que contratar pessoas para elas me dizerem o que eu faço agora. Então, realmente, foi um lugar que eu acho que eu usei essa expressão boa. Eu realmente me encaixei. Eu disse, tá, então é aqui que eu vou fazer. Vou criar um lugar para mim. Sempre quis trabalhar com rádio, então já tô aqui. E aí você se torna a sua referência, né? Onde você se sente bem é o seu lugar. Não é o que o outro fez ou o que o outro aprendeu. E, bom, vamos lá. Então... As pessoas devem estar se perguntando, como é que religa o corpo à alma? Quais são os resultados? O que eu vou sentir? Então, Bel, explica pra gente como é que tu trabalha essa relação corpo, mente e alma. Bom, primeiro que eu não fragmento, né? Porque a gente já está se reconstruindo, não estamos nos fragmentando. Então, eu trabalho assim. Primeiramente que é através do estado de presença. Porque tudo que você vai observar na sua vida, você precisa estar presente no seu corpo para olhar, né? E assim, quando você faz essa pergunta, me abre 1 milhão de caixas de possibilidades para essa resposta. E, na verdade, eu sinto que o mais importante é o quanto isso faz sentido para você. Né? O quanto não é para mim que precisa fazer sentido, é para você. Quando eu estou atendendo, que eu faço esses movimentos, aí eu digo que eu brinco bastante. Às vezes a pessoa chega com muito medo, né? E é natural a gente ter medo do que é desconhecido. Mas, como eu trabalho de uma forma lúdica, eu vou trazendo essa criança interior para brincar. Então, eu faço... Quem é atendido por mim sabe. Às vezes eu choro com vocês, às vezes eu dou risada, às vezes eu conto piada. E assim a gente vai quebrando as resistências para acessar. Esse religare que você fala, ele é muito intuitivo, a visualização dele. Mas ele tem... a gente vê isso, né? Eu faço uma pós-graduação em espiritualidade e estudos da consciência, mas a gente vê isso na neurociência, né? Que é quando você começa a dar espaço para a sua própria construção, né, neural, porque cada fase da vida você vai contar com um desenvolvimento novo. E se em algum momento, né, geralmente na infância, esse desenvolvimento ele não aconteceu de uma forma esperada, eu vou dizer, porque né, existem
muitas formas disso acontecer de uma forma atípica e tá tudo bem, porque depende muito do ambiente, daquilo que você escutou. Mas se a gente começa a mexer nisso, a olhar para isso, a tendência é que a gente abra a nossa percepção para uma vida que a gente até então não conhecia. Porque a gente vive repetições de padrões, repetições de palavras. Quando alguém chega, às vezes a pessoa fica chocada com as coisas que eu digo. Porque às vezes eu digo assim, gente, você nasceu para fazer isso? E ela diz, nossa, eu posso? Pode. E às vezes eu me emociono, eu me arrepio, daí eu conto que estou arrepiada, porque é muito sensorial, né? Sabe quando você escuta uma coisa... Até vou dar um exemplo. Você escuta uma coisa de uma pessoa que faz muito sentido aquilo para ela. Você sente na alma dela que ela tá falando a verdade, né? Uhum. Porque eu podia a vida toda performar uma arquiteta. Sim. Que bom gosto eu tenho. Inteligência também. Mas a minha alma não estava naquilo, né? Então... se eu quisesse performar a vida toda, eu ia performar. Talvez tomando bastante remédio e fazendo bastante massagem nas costas, né? Para liberar a tensão. Mas eu não ia estar inteira naquilo. E isso é uma novidade para o ser humano. Você poder estar inteiro no que você faz. E eu quero dar um exemplo sobre o Ayrton Senna, né? Que recentemente agora está... A história dele voltou. Eu já chorei hoje, né? Já chorei. Eu ainda não assisti. Então, eu parei por aqui, entendeu? Pra mim já tá bom, Senna, maravilhoso, mas eu não sei lidar com a sua falta, entendeu? Sim. Porque ele era uma referência. Uma referência do quê? De estado de presença. Né? E aí, a gente tava conversando agora, eu tava conversando com meu namorado sobre a forma como ele dirigiu, por exemplo, aquela corrida que ele ganhou em Mônaco, que ele tava totalmente em estado de flow, né? Ele disse que ele passou por uma outra dimensão. É isso aí, né? Esse é o fenômeno, né? A gente olhar para isso, por quê? Não é porque ele era bonitinho, não é porque ele corria a 300 por hora e fazia umas curvas maravilhosas. Era por causa que ele era uma referência para o ser humano, para que a gente possa saber que a gente também pode mais, né? E naquele processo de Mônaco, que ele viveu esse estado alterado de consciência, de plena presença, vai ter pessoas que vão dizer assim, eu não faço ideia do que seja isso. Uhum. Mas nós sabemos como é, né? Sim. Eu sei que você sabe. Sim. Porque você é uma escritora. E é nesse processo criativo que a gente acessa isso, né? Esse estado total de presença e você não precisa pensar, você faz, né? Dentro desse processo de reconstrução da alma é isso, não precisa pensar. Às vezes a pessoa vai ficar tentando pensar uma coisa bonita para dizer. E eu vou dizer assim, não é pensando, é você sentindo. Por isso que as pessoas às vezes ficam chateadas comigo, mas eu fico assim, tá, como é que você tá sentindo? Eu preciso sentir? Precisa, porque se você não sente, eu vou sentir tudo aqui, né? Vamos respeitar essa sensitiva, por favor? Sim. E aí a gente vai trazendo isso, que é uma coisa natural. Só que a gente precisa de grandes heróis para mostrar isso pra gente? Não, a gente precisa olhar no espelho e experimentar. E sabe que isso me fez eu recordar a época que eu trabalhei e atuei como espírita dentro do Centro Espíritas. A gente se conheceu num deles. E era, pra mim, eu era muito nova. Muito nova. Eu tinha, 22, 23 anos. E eu lembro que eu atendia as pessoas com muito mais idade do que eu. E elas diziam, eu vou no médico, mas ele não sabe o que eu tenho. E eu lembro que na 12ª senhora, outra pessoa, não era a mesma, que chegou com a mesma questão, eu perguntei, mas a senhora sabe o que a senhora tá sentindo? Aí ela parou e olhou pra mim, não entendi. Eu disse, dói aonde? É no pé? É na cabeça? É no joelho? É no ombro? O que a senhora sente? É que ela ficou assim, como assim? Digo, olha, minha senhora, que se a senhora não sabe o que a senhora sente, como é que o médico vai receitar? E depois que eu saí dali, eu comecei a ver em outras pessoas convivendo, até às vezes até em mim, que, eu tô triste. Daí eu pensava, mas será que eu tô triste ou será que eu tô cansado? Porque cansaço também dá vontade de chorar. Exato. Quando a gente chega numa exaustão, a gente chora. Eu nunca vou esquecer quando eu terminei o trabalho de conclusão da faculdade. Eu terminei, fiz de manhã a banca, apresentei, beleza, trabalhei o dia inteiro. Quando eu cheguei em casa, eram umas 8 horas da noite, eu chorei compulsivamente. E aí eu voltei. Mas eu tô triste ou eu tô feliz? Eu tô cansada. Eu estava exausta.
E acho que é isso que tu falou, as pessoas, que bom que elas buscam essas ferramentas, mas elas estão precisando aprender a se sentir. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento, às vezes a gente vê crianças, né? Eu tenho sobrinha de 4 anos, minha melhor amiga também tem um menino de 4 anos. A gente vê a criança falando sobre o que ela sente de uma forma muito clara. Muito claro. Né? E aí você fica pensando assim, talvez se eu tivesse me sentindo assim, eu ia julgar mais, né? A gente aprendeu a julgar. Então a gente precisa voltar naquele lugar onde a gente só sentia, experimentava, né? Aquele sentimento. E essa questão que você traz da pessoa não saber nem dizer onde dói, talvez essa dor nem seja física, né? Talvez seja... A gente não sabe como lidar com a dor da alma. E às vezes ela se torna física, né? Então, eu também sou a pessoa que vai mandar a pessoa ir no médico, a pessoa precisa passar... Quando alguém fala assim, eu ando tão cansada, e ela fala pra mim querendo uma validação do cansaço espiritual dela. Sim. E eu digo assim, como é que tá tuas vitaminas? Você já fez exame de sangue, foi no médico? Então, cada um precisa saber qual é o seu espaço de atuação, né? E o meu, ele é gerar esse espaço de descompressão para a alma. Porque se lá fora você vai estar se sentindo muito... como é que eu posso dizer? Vai, fala a palavra. Também me fugiu. Sabe quando a pessoa fica... se sentindo muito pressionada, sabe? Sim, sobrecarregada. Sobrecarregada. Né? E aí, às vezes, o cansaço é só falta de você estar no seu lugar. Sim. Né? Porque é por isso que eu coloco esses bonequinhos aqui. Porque nesses bonequinhos, você vai entender que você veio de um pai e de uma mãe. E que você, muitas vezes, trocou de lugar com alguém dentro desse sistema. E aí você precisa entender se o que você está carregando aqui na ponta do sistema, que é você, é seu. Ou você está querendo salvar todo mundo que não deu certo na vida, ao invés de você agora ocupar esse lugar aqui. Quando você reconstrói a sua alma, você está aqui, ó. Você não deixa de ter eles, mas eles ocupam o lugar deles. Senão você é aqui, ó. Você pode muito bem trocar de lugar. Seu pai morreu, por exemplo. O pai morreu e eu ocupei o lugar do pai. Aí eu vou passar o resto da minha vida inconscientemente casado com a minha mãe, porque a minha mãe não conseguiu olhar para o luto do meu pai. Quando eu começo a organizar isso, que é reconstruir a minha alma e dizer, pai, você faz parte, mãe, este não é o meu lugar, aí você está inteira no seu lugar. Então a gente leva, às vezes, eu tenho clientes que estão comigo há mais de 1 ano, com sessão semanal. A gente vai olhando camada por camada. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Vamos olhar. Porque daí você está consciente. Você não está à mercê das suas emoções, das suas explosões, da sua sombra, né? Você está consciente e presente no seu caminho. Bom, Bel, tu trabalha com pontos específicos no nível inconsciente, como tu explicou aqui agora. Só que em alguns momentos eles não se revelam. Nem com uma consulta com a psicóloga, nem com o psiquiatra. Essas pessoas podem até procurar um reiki, podem procurar uma meditação, outras terapias. Só que tem corpos que não estão prontos para esse alinhamento. E como que tu aconselha essas pessoas? Bom, eu trabalho em parceria que eu digo assim, eu sou uma pessoa muito indicada, né, por psicólogas que chegam em processos terapêuticos em que dizem assim, aqui não vai, desse mato não sai mais cachorro, aí manda para mim pra gente começar a olhar. E eu sou uma especialista em trabalhar com pessoas sob véus, né? O que é estar sob um véu? É você ainda viver um mundo que não é a sua realidade, mas que de alguma forma está confortável para você. E aí, dentro desse processo, eu vou ajudar você a fazer esses caminhos de uma forma muito respeitosa e amorosa. Né? Então, não importa se a pessoa se sente pronta, se não se sente. O que importa é que o movimento vai acontecer de alguma forma. E o feedback que eu sempre recebo no final, eu pergunto, e aí, como é que tá se sentindo? Às vezes a pessoa nem sabe o que aconteceu ali, não entendeu, né? E eu sou muito didática, eu vou dando aula enquanto eu vou fazendo. E aí a pessoa diz assim, eu me sinto mais leve. Viu? É isso, sabe? Quando a gente encaixa, né? A gente se sente leve. Quem é que vai ter medo de se sentir mais leve? Né? Então, eu preciso compreender também o lugar de onde eu venho, né? Eu comecei pelas constelações familiares, que hoje tem muitas opiniões a respeito, que algumas não me dizem respeito, por isso que eu mudei, transicionei para o meu método, né?
Porque eu sempre falei assim, olha, se você não gosta de constelação, você não conheceu a constelação através de mim. Né? Isso é uma coisa que eu ancorei no meu campo. A pessoa pode chegar lá e achar assim, nossa, tem gente que fala assim, eu não quero abrir essa caixa de Pandora. E eu digo assim, então a gente vai trabalhar em volta da caixa, a gente não vai abrir ela. Sim. Deixa ela fechada. Né? Então a gente precisa ter consciência do que quais são. Isso é muito legal, né? Porque você trouxe isso sobre jornalismo. Qual é a bandeira que eu quero levantar, né? Tem bandeiras que não são minhas, eu não vou lutar por elas, né? Agora, o meu processo, o processo da minha vida e o processo que eu facilito das pessoas, por esse eu vou lutar para sempre, né? Uhum. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os níveis de caminhos que foram criados para te apoiar nessa realização. De ser quem a gente é e viver a vida que a gente quer. Eu acho isso tão bonito de falar, né? Que é encontrar o nosso propósito de estar aqui. Bom, são inspiração, criatividade e concretização. Eu queria que tu falasse um pouquinho desses três. Eu criei na verdade, eu decodifiquei isso através do meu próprio processo, porque a mentoria de reconstrução da alma, ela surgiu de uma depressão profunda, sabe? Porque os meus processos de criatividade, inclusive hoje eu falei com o meu psicólogo e disse para ele assim, cara, tô sentindo de retomar a escrita do meu livro. Só que daí ele disse, não precisa ficar com medo de ir naquele lugar, sabe? Aquele lugar da escuridão da alma. Não precisa ficar com medo, não vai ser mais tão escuro, né? E aí, dentro dessa decodificação dos símbolos da minha alma, eu percebi que existe um lugar muito sagrado dentro de nós, onde a gente acessa a nossa inspiração. Só que a gente não consegue chegar lá. Por quê? Porque o nosso corpo emocional está muito cheio, o nosso corpo mental está muito cheio, né? Então, tem essas questões sistêmicas que, às vezes, nos atrapalham muito mais do que nos ajudam. Então, a gente precisa alinhar isso para que isso se torne força e não obstáculo. E aí, dentro dessa inspiração que vem da alma, né, que é onde a gente acessa essa essência, para a gente chegar nesse nível, a gente precisa primeiro se dar conta que existe um chamado, né? E eu adoro falar sobre isso, porque a gente precisa encontrar nossa vocação, né? E vocação vem de vocare, que é chamado, né? E se existe alguém que é chamado, existe alguém que chama. Então, a gente precisa entender, e isso não importa a religião da pessoa, o que importa é ela entender que existe uma força dentro dela que vai trazer essa inspiração, né? O que é o encaixe? Aquele encaixe que a gente falou sobre extremo estado de presença. É um lugar onde você acessa isso, né? Então, você não precisa fazer esforço, você não precisa se preocupar, você é o Ayrton Senna totalmente fundido ao carro. Né? Sim. E aí o processo de criatividade é justamente esse alinhamento, essa organização que a gente vai fazer dentro da alma, através de símbolos, através de processos. Eu falo muitas frases para a gente começar a trazer reconhecimento para o que ficou escondido. E aí a gente trabalha essa criatividade, a gente aponta a força do feminino e do masculino dentro da psique, a gente vai trabalhando isso em um nível anímico muito profundo, a ponto de você criar, né, através da criatividade, um caminho de concretização. Né? Então, quando eu olho para a Isabel lá de trás, há 10 anos atrás, que estava se descobrindo, eu não tinha caminho, não tinha apoio, entende? Porque as pessoas, elas começam a te apoiar quando elas veem que tá dando certo. Lá atrás, todo mundo tava achando que eu tava maluca. Se você tá se sentindo maluco, achando que você é um maluco, você tá no caminho certo. Isso é importante dizer, porque é nesse lugar que você cria um padrão que não existe no seu sistema, né? Então, isso é muito importante. Então, para concretizar, abrir essa portinha do mundo das ideias e começar a colocar isso no mundo de uma forma concreta. Então, às vezes, a forma concreta do que você precisa é muito simples. É você ir no médico fazer um exame. Sim. E você não vai porque você fica nesse processo de repetição, de paralisia. Só que daí você olhou para aquilo ali e você reconhece, é importante para mim que a minha saúde esteja bem, então eu vou lá fazer o exame. Né? Às vezes vou começar uma academia, vou fazer uma dieta. Às vezes preciso trocar de emprego, agora eu preciso procurar um lugar novo, né? E aí, cada um vai ter o seu processo. Então, eu digo, se não existe caminho,
a gente cria, Sim. né? Porque sim. uma das coisas que mais me machuca o meu coração é pensar nas pessoas que tiram a própria vida, que não encontraram um caminho. E eu super respeito, porque eu não tenho isso dentro do meu portfólio, não existe essa consciência, entende? Mas eu sinto que, às vezes, por muito menos, a gente desiste de várias coisas na vida, que se a gente tiver a capacidade de criar esse caminho, ele acontece. Sim, concordo. E aí eu trago que essa coisa de escrever, né? Tanto a escrita aqui do roteiro que eu preparo, como minha escrita, como trabalho, também como inspiração, ela realmente não acontece em horários marcados. Ela acontece onde eu fico pensando e lá, ok, anoto uma coisa aqui, anoto outra coisa ali, até que normalmente é de madrugada, tipo, é agora. Então eu pego caneta, Perfeito. papel, escrevo. Comecei a fazer um curso de formação para melhorar a escrita, mas ainda assim eu não consigo criar dentro de uma caixa. Sim. E o mais fascinante foi ter encontrado escritores e colegas que disseram, mas eu também não. Essa pessoa que cria numa caixa de forma constante e querendo ou não todos os anos, é muito robótico. É de uma forma automática que pode ser que seja legal, ela pode ser inteligentíssima. Existem várias técnicas que ajudam, principalmente na narrativa longa. Mas precisa da inspiração, precisa desse mergulho. Isso, e uma das coisas mais importantes que você falou é sobre essa necessidade de pertencimento, né? Eu crio na minha cabeça que as outras pessoas criam com facilidade de uma forma diferente de mim. Sim. Aí quando eu descubro que cada um tem a sua oficina interna de criatividade, né? Que isso foi uma das coisas que eu decodifiquei, a gente tem as nossas oficinas dentro de nós, né? E aí a gente começa a perceber assim, nossa, então o caminho é bem mais individual do que eu imaginava. Nossa, e a escrita, ela é completamente individual. É de cada um. E, bom, a gente falou aqui de várias coisas, a gente tá falando da tua mentoria, mas eu sei que tem outras coisas que tu também atua. E aí eu queria te perguntar, porque quando a gente fala de propósito de vida, a gente fala de estar no presente, provavelmente tem pessoas que chegam pra ti e dizem, eu vou ter previsões sobre o meu futuro? Que com certeza tem. Eu acho que por mais que a gente tá no 2024, 2025, essa gravação está sendo feita em 2024, mas ela vai ao ar em 2025, as pessoas continuam querendo saber o que vai acontecer no futuro. Elas continuam querendo saber o que vai acontecer comigo. Tem gente que te procura com essa intenção? Procura e não demora muito, leva um banho de água fria. Por quê? Porque eu não acredito em previsão, né? Quando eu uso os oráculos, é para me comunicar com a tua alma, né? Eu conto, as narrativas que eu conto, elas são baseadas nos símbolos que eu vejo dentro da tua alma. Mas o que é muito interessante é porque, inclusive, agora, nessa época do ano, né, que vocês não vão ver, não vão participar dessa parte, mas eu lanço atendimentos de vida nova, que é pra gente ver como está a tua energia com relação ao ano novo e aos meses do ano. E nesse processo, ele é de muito autoconhecimento. Ele é um lugar onde, às vezes, a pessoa escuta, eu gravo áudios e envio, né? A pessoa escuta o áudio e ela diz, nossa, parecia que você estava na minha frente. E é um processo à distância, né? E eu acho importante trazer isso. É muito especial estar aqui contigo, né? Porque a gente vem daquele estudo espiritual que é muito dentro de uma caixa. E aí, o que acontece? Lá, a gente não estava sendo chamada, muitas vezes, a viver a vida do médium, né? Sim. Mas a gente estava sendo chamada a encontrar nosso propósito de vida, né? Porque essa voz que fala dentro de nós, e às vezes fora, e às vezes é uma visão, né? Às vezes é uma experiência mística, ela nada mais é do que essa inspiração da alma dizendo assim, olha, aqui tem um bom caminho para você, né? E aí a gente tá aqui, eu me arrepiei várias vezes conversando contigo, por quê? Porque eu me sinto extremamente encaixada ao estar aqui falando sobre isso, né? Tudo isso está sendo construído junto comigo, né? O meu negócio, inclusive, está se expandindo, a minha empresa está se expandindo. Eu comecei a me ver como uma empresa, né? Tendo uma empresa, né? Porque a gente passa por várias etapas de crescimento e não dá para segurar no freio e dizer, daqui eu não cresço mais. Não, eu vou expandir. Mas eu preciso estar consciente de que existe uma voz dentro de mim que vai guiar esses passos, né? Para que esse caminho seja mais leve
e mais produtivo, porque a espiritualidade não coloca você aqui para você vir de férias, né? Você também não está aqui para só usufruir, você tem algo a entregar, e a gente precisa descobrir o que é. Sim, e muitas pessoas, elas entendem até ao contrário, né? Eu tô aqui para sofrer, eu tô aqui para pagar os meus pecados, mas que pecado, sabe? O que tu cometeu, o que tu entende como pecado também. Isso. Sobre karma, né? Sobre isso. Eu quero só deixar uma frase importante que eu aprendi com a minha melhor amiga. Uma vez que eu tava achando, só pode ser karma. E ela disse assim, não é karma, é falta de autoestima. Né? Se você tá numa relação tóxica, achando que você tá vivendo uma experiência, porque é um karma seu, você precisa passar por isso, você precisa trabalhar a sua autoestima. Porque o nosso lugar não é num lugar que nos oprime, é num lugar que nos liberta. Então, você precisa fazer esse movimento para se auto-resgatar desse lugar. E agora a gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente ter um momento de reflexão. Uhum. A gente está num mundo tão acelerado, a gente vive em constante validação de tudo, somos bombardeados de informações o tempo inteiro. E aí eu queria que tu me falasse para quem está nos ouvindo e nos assistindo, qual que é o grau de importância de ir para um refúgio, de se sentir e de se olhar, de fazer essa conexão consigo mesmo? Eu acho que, como uma pessoa introvertida, né, para mim é muito difícil dizer que eu nunca estive nesse lugar, eu sempre estive nesse lugar, né? Então, desde muito criança, eu não tinha consciência nenhuma, né, sobre a espiritualidade, sobre qual era o meu lugar no mundo, mas eu já vivia pequenas experiências místicas de profundo encaixe, né, meditativo, inclusive, sem nem nunca... Criança não tem prática meditativa, mas eu já sabia como era. Então, para mim, é dizer assim, o mais difícil na minha vida, pessoalmente, é não estar nesse lugar de autoobservação, porque eu sempre estive. Mas quem vive para fora acaba se tornando, muitas vezes, a expectativa dos outros, né? E quando você está, especialmente agora que a gente está passando pelo final do ano, onde a gente é obrigado a fazer um monte de coisa, a comprar um monte de coisa, a gente vai se distanciando do que é essencial, né? E aí você vai chegar na festa de Natal, você vai estar linda, maravilhosa, com o vestido novo, e você não vai estar presente muitas vezes, né? E aí eu acho que o mais importante é porque a vida é relação, né? E a relação com o outro, ela só vai ter boa qualidade quando você se relaciona bem com você. Então é preciso viver esse mundo interno de uma forma a se reconstruir, né? A reconstruir essa alma fragmentada em histórias, para que você construa a sua história com o outro e com o mundo. Então, é muito importante que você experimente, às vezes não é nem o silêncio, mas é o olhar para si mesmo. Quando você fala, né, sobre respiração e fecha os olhos, é esse lugar, que às vezes é muito assustador. Né? Às vezes, porque você vai fechar os olhos, primeiro que vai ficar escuro. Sim. Né? E segundo que você não vai ter alguém para interferir naquilo ali e te salvar. Né? Então, a gente tem que começar a sair desse lugar de precisar de alguém para nos salvar e também de querer salvar os outros. A vida é relação, mas a autoconstrução, né, ela é muito individual. Então, quando você está preocupada com o outro, cuide de você, né, para que você seja a melhor pessoa que essa pessoa pode ter ao lado. Ai, legal. Muito obrigada pela mensagem. E também muito obrigada, Bel, por ter confiado realmente no meu trabalho, ter aceitado o convite de participar do Me Conta Pode. E agora aqui é o teu espaço, deixe para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, os teus arrobas, o teu contato, como que elas podem te encontrar e serem mentoradas por ti na reconstrução da alma. Bom, o meu contato mais rápido e fácil é o meu Instagram, que é o @IsabelLussana, 2S, _, tá?
E lá é só me chamar no direct. Se a pessoa não tiver, eu não sei se é pra mim, a gente conversa, entende? Porque às vezes não é e tá tudo bem, a gente vai ser amigo, entende? Sim. Você vai fazer parte dessa rede. Tem gente que nunca vai passar por um atendimento meu, mas que vive nos meus stories. Sim. Né? Essa pessoa tá se construindo, né? E ali, de forma gratuita, porque todos os atendimentos que eu faço, eu coloco os insights lá nos meus stories. Então, é um lugar de cura. Eu digo para as pessoas, sejam bem-vindas a esse lugar de cura, né? E uma das coisas que eu falo, eu chamo, desde muito, muito nova, eu dizia, às vezes é uma pessoa que ninguém acha bonito. Eu dizia, nossa, que pessoa linda. E aí achavam que eu estava sendo falsa. Olha como são as coisas. Só que é porque eu via a beleza da alma. Sim. Né? Por isso que eu chamo as pessoas de alma linda. Né? Todo mundo tem uma beleza, uma luz, e quem tiver olhos, e eu posso dizer com toda certeza que eu tenho, essa pessoa vai ver, né? Com esses olhos. Então, eu convido vocês a irem lá, se deliciarem com essa beleza, né? Que eu desenho as almas das pessoas, eu faço esses movimentos super coloridos e lúdicos para que a alma se revele da forma que é. Isso, fica o convite, pessoal. E muito obrigada a você que está nos ouvindo, nos assistindo nas plataformas de áudio e no YouTube. Daqui a 15 dias a gente tem mais uma história inspiradora. E antes de terminar, eu também quero te fazer um convite. Segue a gente no Instagram, no @meconta.pod, porque lá tem vários conteúdos exclusivos. Tchauzinho!